Boa noite a todos. Eu sou o Wellington, então. Eu estarei aqui apresentando a comunicação em torno da metafísica entendida como Scientia Transcendens, da analogia Hallensis e Bonaventuriana, a Universidade Escotista. Meu orientador está presente, é o professor Roberto Pir. Eu acabei modificando um pouquinho a minha apresentação, mas de forma bem geral e sintética, vai, creio eu, girar em torno e também contemplar todos os aspectos, se não todos, mas a maioria do que eu coloquei no meu resumo. Pretendemos, com este estudo, então, analisar a metafísica compreendida como a ciência dos transcendentais. Na tradição filosófica franciscana, do século XIII ao século XIV, tomaremos como base bibliográfica primária as obras de Alexandre de Halles, de Boaventura de Bagnoregio e João Duns Scotus. Faremos uma revisão bibliográfica. Salientamos que os autores desenvolveram e desenvolvem um tratado sobre os transcendentais de forma implícita ou explicitamente nas obras que nós analisamos. Nessa comunicação, iremos expor então a evolução em torno da definição de transcendental nos respectivos autores, especialmente em Scotus. O termo transcendental e transcendente podem, de imediato, parecer designar a mesma coisa. No entanto, há uma diferença conceitual que orienta o nosso estudo, e bem como a tradição de Halles a Scotus. Pela etimologia da palavra transcendental e transcendente, constata-se que elas são derivações do verbo latino, então transcendere, do plural transcendência, que significa, em um primeiro sentido, o que supera algo. E essa é uma definição que Voltaire e Aertsen trazem um recente, mas artigo que está publicado em Cambridge. Esse ato de transcender algo significa, em um primeiro sentido, então, essa aproximação de uma definição mais platônica. Pode significar a nobreza do ser livre da matéria ou aquilo que está além da essência. O verbo transcendere designa, em última instância, a ação de ultrapassamento, de ir além, de transposição de algo. Esse algo transposto deve ser denominado, porque o próprio verbo não determina o ultrapassamento, ou aquilo que o objeto designa, ser ultrapassado em um sentido positivo, naturalmente, deixando em aberto, então, a colocação desse algo a ser transposto. O termo transcendens assume um sentido transcategorial e, com isso, uma nova significação. Transcendente não determina mais, na definição antiga, um ser ou uma divindade que está completamente separada de toda a matéria, mas tem um caráter metafísico, lógico e epistemológico. Designa um algo que ultrapassa a limitação de todas as determinações categoriais. Limitação porque, por exemplo, no sentido de um exemplo particular aqui trazido por César em O Conhecimento Abstrativo, em Duns Scotus, um ente pode ser dito quanto ao gênero, ele não será atribuído às determinações de espécies. Os gêneros seriam mais próximos daquilo que é universal, das coisas universais, como é o caso, então, do gênero animal, ao passo que espécies iniciam, de certa forma, a individuação das coisas, por exemplo, no caso da espécie homem e do predicado acidental de ser racional. O problema é instaurado nessa transição do universal ao particular. Por isso, os conceitos transcendentais não se limitam às determinações categoriais, mas são universalíssimos e, sob certos aspectos, eles são comuns. O uso da terminologia transcendente, com essa nova definição, começa a aparecer então nos tratados lógicos do século XII. Não obstante, para evitar então esses equívocos conceituais com a utilização dessas terminologias, nos séculos XV a XVII, transcendente se torna então sinônimo de transcendental. Transcendens igual a transcendentalis, e no plural transcendentalia. Vale ressaltar que a questão, então, em torno do termo transcendente e transcendental e suas conceituações não são assimiladas pelos escolásticos em sua totalidade. E aqui é um ponto importante porque a nossa pesquisa ela faz uma análise em 3 autores, da primeira escola franciscana de Paris, Alexandre de Halles, Boaventura e Duns Scotus. E essa não totalidade, então, assumida pela escolástica nesse período,
é reflexo, então, desse início da divisão de pensamento, ou uma elevação do pensamento da Escola Franciscana de Paris, unida em Halles e Boaventura, então ultrapassada por Duns Scotus. A tradição neoplatônica a partir de Dionísio dá continuidade ao entendimento de Platão acerca da noção de transcendente, o primeiro visto. Entendemos como aquilo, então, que está além de toda a essência, expressando a transcendência radical do uno e até mesmo do ente. Esse movimento tem expressividade no século XIII, especialmente em torno do tema da causalidade divina, exerce grande influência no pensamento dos escolásticos, identificados com o neoplatonismo. Aertsen, que é um grande estudioso da filosofia transcendental, afirma então que o efeito da causa mais elevada, apenas porque está além de tudo, se estende a tudo o que existe. A causalidade do transcendente é, poderíamos dizer, transcendental, afirma ele. Essa influência dionisíaca é manifestada, por exemplo, no itinerário da mente para Deus de Boaventura, quando ele afirma que o ser, enquanto um modo de existir do ente, é definido como uma causa primeira, ou ser absoluto, e é o criador de todas as coisas. Aqui já começamos a ter os indícios de uma metafísica dos transcendentais, então disjuntivos. Aquilo que posteriormente Duns Scotus vai trabalhar profundamente. E esse aspecto é importante de ser salientado porque Halles e Boaventura, então, permanecem fiéis a essa definição de transcendente, assumindo apenas os predicados conversíveis ou coextensivos ao ente como atributos transcendentais. Scotus, ao contrário, ultrapassa esses primeiros limites impostos aos predicativos e abrange as categorias transcendentais. Pois bem, na tradição corrente, então, assumia-se alguns predicados transcendentais, a saber, o ente, o unum, a verdade, a bondade, coisa e algo, que estão presentes, então, na obra de autoria desconhecida de natura generis. Em alguns casos, como Halles, o transcendental belo, ou pulcrum, é assumido como um conceito redutível ao conceito de bondade. Isso ele traz na sua Suma, na Pars Prima. No entanto, não assumiremos a noção, então, de belo, de pulcrum, como um transcendental a partir da leitura e afirmação feita por Aertsen. Essa é uma definição dos transcendentais tradicional na escolástica e principalmente na primeira escola franciscana de Paris. E é afirmada a partir da sua coextensividade dos predicados transcendentais e do conceito de ente. Halles aplica esse princípio através da fórmula unum verum et bonum convertuntur cum ente. De outro modo, utilizando a definição de Scotus, a filosofia transcendental enquanto ciência que estuda as noções transcendentais dos conversíveis, disjuntivos e das perfectiones simpliciter, é aquela ciência que tem por objeto de análise os termos e conceitos transcategoriais, coextensivos ou não, ao conceito de ente. Mesmo sendo noções ou transcendentais, elas são conceitos reais, referindo-se à ordem metafísica da realidade. Voltaire, um frei franciscano dos Estados Unidos, afirma que esses conceitos eles são reais, no sentido de que defendem e significam imediatamente uma entidade existente. O sutil, dos Scotus, afirma que é necessário que exista alguma ciência universal que considere aqueles transcendentes, e tal ciência chamamos metafísica de metá, além, e ciência, como sendo uma ciência transcendente, porque trata dos transcendentais. A metafísica, então, como ciência dos transcendentais, investiga em última instância o conceito de ente enquanto ente, sendo um conceito comuníssimo, simplicíssimo. O sutil afirma que, abre aspas, tudo o que não pode ser contido sob qualquer gênero é transcendental. Fecha aspas, e também tudo o que diz respeito ao ente, então, na medida em que permanece indiferente, ao finito e infinito, como primeiros modos intrínsecos de ser do ente, aqueles primeiros disjuntivos, ou como apropriado então ao ente infinito, pertence a ele como transcendental. Essa afirmação de Scotus contrasta com a definição anterior
que afirma a necessidade dos transcendentais serem coextensivos ao ente. Noutros termos, os transcendentais coextensivos ou conversíveis são uma das classes dessa categoria de noções, assim como as outras determinações disjuntivas e perfectiones simpliciter. Em tese, é possível afirmar que há duas interpretações acerca da filosofia como transcendental. A primeira, como visto, parte da tradição e definição neoplatônica introduzida por Dionísio. E a segunda, a partir de Scotus, então, é entendida como o que está acima de todos os gêneros e transcende todas as categorias. O sutil afirma a existência de muitas noções reais que não se enquadram em algum tipo de categoria e com isso não são coextensivas ao ente. Abro aspas. E assim a sabedoria, afirma Scotus, ou qualquer outra coisa, para essa questão que é comum a Deus e às criaturas, pode ser transcendental. Um transcendental, porém, pode ser predicado de Deus sozinho e de nenhuma criatura, ou novamente pode ser predicado sobre Deus e alguma criatura. Não é necessário, então, e aqui está a nota diferencial de Scotus, que um transcendental, como transcendental, seja predicado de cada ente. Com essa definição final de Scotus do que é transcendental, infere-se, portanto, que uma noção entendida a partir desse entendimento escotista deve não ser subordinada a nenhum tipo de gênero mais universal, sendo essa noção universalíssima. A razão essencial de uma noção ser, então, entendida como transcendental é porque ela escapa da classificação categórica. Em suma, o Sutil afirma em vários trechos de sua obra da Opus Oxoniense que o que não está contido sob nenhum gênero é transcendental, não como determinado a um gênero, mas antes de tal determinação, e portanto como transcendente. E acabou meu tempo. Eu agradeço então a atenção de todos e de forma especial ao professor Roberto. Obrigado, viu?